Olá para quem está assistindo. Então, vamos começar a nossa revisão do terceiro bimestre de 2024, do segundo ano do ensino médio. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso PowerPoint e assim nós começaremos. Então, vamos lá. Um dos primeiros assuntos que nós vimos durante esse bimestre foi falando um pouco sobre as redes sociais e nós vimos esses seguintes vocabulários: filter, follower, hashtag, Instagrammable, like, newsfeed, post, stories e tag. Eu acredito que vocês não vão ter grande dificuldade em relação a esse vocabulário, porque vocês usam, né, ouvem muito no dia a dia, então vai ser bem tranquilo. Então vamos lá. A primeira definição diz assim: atualizações digitais feitas principalmente com imagens e com vídeos. Então, nós temos aqui, né, os nossos stories, né, atualizações digitais feitas principalmente com imagens e vídeos. Né, o outro acabou aparecendo, né, que é o número 4. Então, algo Instagrammable, né, é algo que é esteticamente atraente, né? Então, algo que vai dar curtida, visualizações e coisas do tipo. Terceiro, feedback agradável usado em postagens de mídia social. Então, nós temos aí o like, né? Número 5. O próximo, mensagem, texto, imagem ou qualquer outro conteúdo publicado na internet, especialmente em redes sociais. Então, nós temos aí o post. O próximo, nós temos qualquer tipo de software de edição de imagens que altera alguns dos aspectos de uma imagem. Então, nós temos aí os filtros, né? Filter. Logo depois, um termo usado para identificar um conteúdo digital. Então, nós temos a tag, né? Que geralmente alguém vai usar junto com o hashtag e tudo mais. Depois, um usuário de uma rede social qualquer que segue uma determinada pessoa ou grupo através da mídia social. Então, nós temos aí o seguidor, né? Follower. Depois, uma atualização regular e contínua das informações fornecidas por um determinado meio. Nós temos aí o newsfeed. E, por último, uma palavra ou uma frase precedida por um sinal do jogo da velha, usado online para identificar um assunto específico. Então, nós temos aí a hashtag, né? Prosseguindo, nós vimos, né, os pronomes relativos. E a gente deu um enfoque em alguns deles, né? O whose, que a tradução seria cujo e seus derivados. A gente sempre vai usar com essa relação de posse, né? Sempre referindo ao possuidor. O where, né, que é sempre para lugar, posso traduzir como onde, em que. Depois nós temos aí who, whom e which. Who é usado para se referir a pessoas, né, e também a animais de estimação. Whom é usado, né, da mesma forma que o who, para pessoas, animais de estimação, mas ele frequentemente vem, né, logo após uma preposição. E o which, ele é usado, né, para se referir a animais e coisas, e ele pode ser usado entre vírgulas e com preposição. E a tradução desses vai ser sempre o que, o qual, os quais. Então vamos lá, né? Então a gente vai usar esses pronomes aí para unir uma oração a outra, né? Ou para relacionar com algum termo, né, falado anteriormente, para que ele não seja repetitivo, ok? Então, está assim na questão 2, que relative pronoun usamos para nos referir a pessoas e animais de estimação, né? Dentre as opções, o que nós temos aí é who, tá? Lembrando que who é para animais de estimação, ok? Para os outros tipos de animais, né?
nós temos aí um outro pronome. Utilizamos esse pronome para nos referirmos a lugares, né? Então, só você lembrar, por exemplo, de alguma pergunta que a resposta vai ser um lugar. Então, qual é o pronome que a gente usa? Geralmente, né? Where. Where do you study? Então, esse aí vai ser o nosso pronome referente a lugares. Questão 4. Que pronome relativo estabelece uma relação de posse, ok? De alguém com alguma coisa. Então, esse aí vai ser o whose, né? Que a tradução vai ser cujo e os seus derivados. 5. Utilizamos esse pronome relativo para nos referirmos a coisas e animais em geral. Então, nós temos aqui o which. Na nossa questão 6, nós vamos analisar as frases seguintes e vamos dizer se é uma define clause or non-define clause. Ok? Então, vamos lá. Quando nós temos, né, uma frase com um pronome relativo e essa frase, né, essa oração não tem vírgula, eu posso dizer que ela é defining clause. Ok? Não tem vírgula. E a non-define, né? A gente vai ter o uso, né, da vírgula, aí separando alguma informação adicional. Então, essa que seria a nossa a regrinha que vai nos ajudar a solucionar esse problema, ok? Então, vamos lá. Na nossa primeira frase, sem mesmo entender o que está escrito ali, né? Só em analisarmos, a gente vê que não tem a vírgula. Então, podemos concluir que ela é uma defining clause, ok? Tá assim, né? Eu dirijo com cautela quando está chovendo ou quando chove. B, não tem vírgula, então non-define. I feel that my English improved a lot. Né? Eu sinto que o meu inglês melhorou muito. Depois, C, I know where the keys are. Não tenho vírgula, né? Eu sei onde as chaves estão. Então, defining clause. No próximo, eu tenho vírgula. Ó, Mark, whose phone I borrowed, became my follower. Né? Então, ó, Marco, né? Cuja pessoa, né, que eu emprestei o meu telefone se tornou o meu seguidor. Aqui é non-define, né? Porque nós temos a vírgula. E se eu tirar, né, esse termo que está entre as vírgulas não vai causar dano algum ao sentido da frase, né? Já que é uma informação adicional, ok? O próximo tem vírgula, non-defining, né? Meu irmão, né, que tem somente 17 anos, né, já passou no exame de condução, né, para ser motorista, para ter a sua carteira de motorista. O próximo tem vírgula, então non-defining. G, não tem vírgula, defining clause. O próximo tem vírgula, non-defining. Letra I, também tem vírgula, non-defining. E o último não tem vírgula, então, defining clause. Deixa eu só apagar aqui. Ok. Ó, qual o relative pronoun que nunca podemos usar entre vírgulas, né? Eu sei que vocês têm uma breve explicação aí dos relative pronouns, né? Eu acabei não colocando aqui no slide, mas se você voltar aí, você vai ver, né? Que você tem a resposta dessa questão, apesar de eu não ter falado aqui no vídeo. Então, o único pronome que não pode ser usado entre vírgulas é o that, que é o nosso coringa aí dos relative pronouns, ok? Eu posso tanto substituir o who, né, pelo that, eu posso substituir o which pelo that, e vai dar tudo certo, ok? Alguns outros a gente não pode, a gente vai ver depois o porquê. 8. Que o relative pronoun uniria as frases a seguir perfeitamente.
Paula is the engineer. Her works are brilliant. Paula é engenheira. Seu trabalho é brilhante. Ó, quando a gente lê aqui, né, a gente está vendo que está falando sobre a Paula, né, que é uma pessoa. Então, poderia ser who, né? Se tiver preposição, pode ser o whom, né? Não estou falando de lugar, então ali não usaria where, não usaria which, né? Já que eu não estou falando ali de uma coisa. Mas nós temos aqui também como opção o whose. Ó, Paula é engenheira e o seu trabalho é brilhante. Nós temos aí alguma relação de posse? Sim, nós temos, né? Entre Paula e o seu trabalho. Então, nesse caso, nós poderíamos usar o whose, tá? Para poder unir essas frases aí, essas orações, na verdade, né? Então, ó, Paula is the engineer whose works are brilliant. Prosseguindo. 9. Nós temos aqui a frase I know that girl who wrote you this letter. Eu conheço a menina que escreveu essa carta, né? O meu foco aqui é essa menina. Eu conheço a menina. Então, o melhor conectivo aqui, o melhor pronome relativo seria o who, já que estou dando enfoque em uma pessoa. Questão 10. A bakery is a place. I buy bread. A padaria é um lugar, eu compro pão, né? Então, o foco todinho aqui é no lugar, né? Já tem até aí na própria frase, né? Na padaria. Então, o nosso pronome relativo, né? Eu não vou poder usar o when, porque é para tempo. O where é para lugar. Whom, who. Seria para pessoas, a gente está falando de uma padaria, né? E o whose para posse, aqui não está indicando posse de maneira alguma. Então, a única opção que nós temos aqui é o where, né? A padaria é o lugar onde, né, eu compro pão. Vamos lá, nós temos aqui, ó, who, whom, which. E depois nós temos o that, né? Então, ele é usado para termos antecedentes, sejam pessoas, animais ou coisas. Por isso que eu falei que o that era o coringa, né? Ele pode substituir, em muitos casos, who, whom ou which. Ele não pode ser utilizado entre vírgulas ou com preposição, ok? Aí nós temos aí alguns exemplos. In, on, at, from, of, to and with. Então, o that vai ser sempre o nosso coringa, né? Quando bater a dúvida, nossa, vou usar o who, vou usar o whom, vou usar o which, né? Então, eu sabendo dessas coisas aqui vai nos ajudar bastante, né? Então, não pode ser usado entre vírgulas e nem com preposição. Questão 11. Em quais das frases abaixo o pronome relativo, né, foi colocado, né? Ah, não, desculpa. Poderia ser recolocado um that em seu lugar. Então, vamos analisar um por um. Nós temos aqui a primeira questão. Então, lembrando que eu não posso usar o that entre vírgulas e com preposição. Ó, perto aqui do nosso pronome, nós não temos nenhuma dessas preposições, né? Nós temos o to, só que está para o finalzinho. Então, já não está se referindo aqui a esse pronome. Não tem vírgula. Então, isso quer dizer que eu posso aqui substituir o who pelo that sem problema algum, né? Em relação à regra gramatical. Na segunda frase, tá assim. The lady for whom you asked is my aunt, né? A senhora a quem você fez a pergunta é minha tia. Então, ó, vamos aqui analisar ao redor do nosso pronome relativo. Nós temos aqui uma preposição, que é o for. Não está ali na lista, mas pode acrescentar aí o for como preposição. Então, na segunda, eu não posso utilizar de maneira alguma o that, né? Colocar no lugar, porque nós temos a preposição, ok? A terceira frase.
Ao analisarmos aí as regras gerais, né, de quando não podemos usar o that, nós já olhamos aí e vemos que tem vírgula. Então, nesse caso aqui, não podemos utilizar o that por conta disso. Então, a vírgula não posso utilizar. O terceiro, the movie which I was watching was Twilight, né? O filme que eu estava assistindo era Crepúsculo. Então, analisando ao redor aí, nós temos ali nós temos o pronome I, né, à direita, e nós temos aí move, que é um substantivo. Então, nesse caso aqui, nós podemos trocar o which por that, sem dano algum. E o próximo, nós não temos vírgulas, mas temos uma preposição logo ao lado. In. The pencil case in which I put my rubber isn't that one. Então, o estojo, o qual eu coloquei a minha borracha, né, não é aquele. Então, aqui eu não posso utilizar, porque nós temos uma preposição. Agora, no próximo exercício, nós tínhamos que escolher qual era o melhor pronome relativo para cada uma dessas frases, né? Tem a tradução aí para poder ajudar vocês. Então, a livraria é o lugar. Então, se estou falando de lugar, where. Na letra B, by the morning, né? Pela manhã, me sinto melhor. Então, estou falando de um período do dia. Então, estou falando de tempo. Então, o pronome que eu vou utilizar aí vai ser when. I'm looking for someone. Eu estou procurando por alguém. O where é para lugar, então eu já elimino. E minha única opção é o who. D. I have a friend. Brother is annoying. Eu tenho um amigo. Irmão é chato. Então aqui a gente pode ver que o which a gente não pode usar porque estamos falando de pessoas, né? E o which é para coisas e animais em geral. Então, o que nos sobra é o whose, e nós temos aqui essa questão de posse do meu amigo, né? E o seu irmão. Na letra E está assim, né? Eu acho que é um assunto interessante. Pode te interessar, né? Ficou um pouquinho redundante, mas é isso mesmo. Então, aqui a gente não pode usar o who, porque não estamos falando de pessoas, mas estamos falando de coisas, no caso, o assunto. Então, nossa única opção é o which. Depois, o notebook, eu comprei ontem, é muito bom. Nós temos aí o which, que nós podemos usar para coisas e animais, e who para pessoas e animais de estimação. Nesse caso, nós não estamos falando de pessoas, nem mesmo de animais de estimação. Então, a nossa resposta vai ser o which. G. The man, né, o homem, carro quebrou, é o meu pai. Então, o it a gente não pode usar porque está falando de pessoa. E o que nos sobra é whose, e a gente consegue ver as relações de posse, né? Entre este homem e o carro quebrado. Ele é o dono do carro, né? Então, whose, né? O homem cujo carro quebrou é o meu pai. Letra H. The people, né? As pessoas. Não precisa nem ler o restante da frase. Nós temos aí who e when. O when é utilizado para tempo, como no segundo exemplo que nós vimos. E o que nos sobra é who, né? Que é para usado para pessoas. O próximo. This is the man I talked yesterday. Este é o homem. Então, nós temos who e where. O where nós sabemos que é para lugares, então o que nos sobra é o who, que é para pessoas ou animais de estimação. J está assim, where's that girl I talked about last night? Onde está a garota com eu conversei na noite passada? Então, o when é para tempo,
Eu sei que tem um pouco de tempo, mas é no final, né? Na noite passada. Mas o foco ali é that girl, aquela garota. Então, nós vamos usar who, que é a nossa única opção aí. Agora, nós vamos completar, desculpa, as frases abaixo com who, whose e which. Então, vamos lá. Who, pessoas ou animais de estimação. Whose, para posse. E which, para coisas e animais em geral. Então, o primeiro, conversei com a garota. Garota, né, uma pessoa. Então, opa, tinha que ter lido tudo, né? Desculpa. Então, conversei com a garota. O carro tinha quebrado em frente à loja. É. Então, na hora da prova, não fiquem afobados como eu aqui, né? Para gravar o vídeo e não vi o final, né? Da frase, que onde a gente ia ter algo aí relacionado, né? Alguma coisa que essa garota possuía. Então, né? Conversei com a garota cujo carro tinha quebrado, ok? Então, vamos lá. Não vamos cometer o mesmo erro nos próximos. Seu Ricardo é um taxista, mora na esquina. Então, aqui não tem posse. Estamos falando do senhor Ricardo, né? Do senhor Richard, desculpa. Então, nós temos aqui o who, que é para a pessoa. No próximo, eu moro em uma casa em Norwich. Fica na East Anglia. Então, eu moro numa casa, né? A gente está falando onde que fica esta casa. O foco é a casa, né? Então, who a gente não vai usar nem o whose, né? Então, nós vamos usar o which, que é para casa. Na letra D, esta é a garota, veio da Espanha, não tem relação de posse, então nós vamos usar o who. That's Peter. The boy has just arrived at the airport. Aquele é o Pedro, o menino que acabou de chegar no aeroporto. Então aqui só está falando de pessoa. Então, who. É. Muito obrigado pelo seu e-mail. Foi muito interessante. Então, e-mail é uma coisa, which. G. O homem, pai é professor, esqueceu seu guarda-chuva, né? A gente olhar aqui de primeira, né? Iríamos fazer igual eu fiz na letra A, né? Ia falar que era um who porque está falando de pessoa. Só que aqui começou a falar de uma relação de posse, né? Que o pai, né, desse homem, ele é um professor. Então, nós vamos usar o whose, né, para indicar essa posse. O próximo. As crianças gritaram na rua, não são da escola, né? As crianças gritaram na rua, não são da escola. Então, aqui nós vamos usar o who para crianças, que indica aí pessoas. O próximo. O carro, o motorista é um rapaz, é da Irlanda. Então, nós temos aqui o carro, né, que é um objeto, né? E nós temos aqui, né, o motorista é um rapaz. O motorista do quê? Deste carro. Nós falamos no início da frase. Então, nós temos aqui uma relação de posse. E o último, né? O que você fez com o dinheiro? Sua mãe te emprestou. Ó, o foco aqui no início, né, é o dinheiro. O dinheiro é uma coisa, então nós vamos utilizar o it. Agora nós vamos para um outro ponto gramatical que nós vimos, né? Que foram os verb patterns, seriam os padrões verbais, né? No inglês, que a gente estudou durante esse bimestre, nós temos dois padrões, que é um verbo, depois um verbo com ing, ou um verbo e depois um outro verbo com o to, né? Que é o infinitivo. Então, ó, olhando para essa estrutura aqui, nós vamos analisar e classificar cada um deles, né? Aqui já está em negrito, né? Já está assinalado e é só identificar e dizer qual é a estrutura. O primeiro nós temos aí like e depois temos given, então vai ser o verbo mais um verbo com ing. Depois nós temos aí o to, então número 2. Na letra C, nós temos needs to configure.
Então, temos o to, né? Classificação 2. Letra D, a mesma coisa, tem o to, número 2. Letra E também, tem o to, número 2. Letra F, nós temos aí o verbo avoid e o watching, né? Então, tem NG, número 1. Na letra G, nós temos em hate to hell. Temos o to, então, número 2. H, my classmates are considering starting. Então, nós temos aqui um verbo e o segundo, né, tem ing. Então, número 1. Letra I, nós temos aí hates e depois deleting. Temos ing, número 1. E na J, também a mesma coisa, postponed talking, com ing, no classificação número 1. E nas últimas semanas, nós trabalhamos um pouco sobre os falsos cognatos, né? Falso cognato. São aquelas palavras que se parecem muito, né? Tanto no português quanto no inglês, mas elas têm sentidos diferentes, tá bom? Por exemplo, quando... Deixa eu pensar num outro exemplo. O exemplo que eu pensei já é da próxima ali. Por exemplo, né? Assume, né? Que é um verbo. Assume. Quando a gente olha, lembra a palavra assumir, mas não é assumir no inglês, né? Assume seria presumir, né? Presumir, né? Se adiantar a respeito de alguma coisa, de alguma definição, presumir. Então, vamos lá. Falsos cognatos são palavras em inglês com grafia, né, a escrita, semelhante às do português, mas com sentido distintos, diferentes. B. Falsos cognatos são adjetivos que com grafia diferente às do português, mas com sentido semelhantes, iguais. Falsos cognatos seriam verbos auxiliares do inglês ou, letra D, pronome semelhante aos do português. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra A. Palavras em inglês com a grafia semelhante às do português, mas com sentido distintos. Questão 16. Quando alguém diz que está atrasado para the college, esse alguém está atrasado para o quê? Para o colégio? Né? Para a casebre, uma casa pequena? Para o coliseu? Para a universidade ou para a escola? Né? O que significa college? College significa universidade ou faculdade, ok? Geralmente as pessoas vão pensar que é colégio ou algo do tipo, mas não. Colégio, né? Eles vão chamar muitas vezes de high school, né? Ou school, tá? E college, no sentido de faculdade, universidade. 17. Se alguém disser que deseja a dessert, o que essa pessoa deseja? Um deserto, uma viagem, uma refeição, uma sobremesa ou novas descobertas? Então, o que a pessoa quer é uma sobremesa. A questão 18. Se eu te digo que quero an avocado, qual a reação? É sair correndo, diz que conhece um advogado, oferece um abacate, diz que não é invocado ou oferece um sanduíche? A resposta certa seria, né, oferecer um abacate, né, que é avocado no inglês. Questão 19. Deixa eu apagar o que ficou ali do outro. Se alguém referir-se a algo como comprehensive, essa pessoa está se referindo a algo capaz, compreensivo, abrangente ou ilusório? A pessoa está se referindo a algo compreensivo, tá bom? Ele é um cognato, não um falso cognato. Na questão 20, nós temos aqui três frases, né?
e vocês vão marcar qual é a opção onde nós temos aí a tradução de forma correta. Então, nós temos aqui, I prefer cotton fabric. Né? Eu não vou traduzir, senão vou dar a resposta. Questão 2. The university required several documents for the course application. E 3. He suddenly realized that Sophia wouldn't marry him. Então, nós temos aí fabric, application and realize. Né? Fabric não é fábrica. Fabric é tecido. Depois, application, né? Seria uma inscrição, tá? Você se inscrever para alguma coisa, para um concurso, uma faculdade. E o último, nós temos o realize, não é realizar, mas sim perceber. Então, a nossa opção correta seria a letra C. E assim a gente chega ao final da nossa revisão do terceiro bimestre, né? Eu espero que esse vídeo venha te ajudar e que você venha fazer uma boa avaliação. Fiquem com Deus e até a próxima aula.